No episódio anterior, acompanhamos a trajetória de Valdemar Henrique, desde o seu nascimento até a sua ida para o Rio de Janeiro. Neste episódio, veremos novas páginas da vida de Valdemar Henrique, suas viagens pelo mundo e passagens por diferentes Brasis históricos. Eu sou Sônia Nascimento e bem-vindos ao segundo episódio de As Cartas de Valdemar. Como vimos anteriormente, a carreira de Mara e Valdemar faz um sucesso estrondoso no Brasil e em várias partes do mundo. Em 1939, a carreira dos dois começa a divergir, pois Mara casa-se com Jaime Ferraz. Os dois continuam a realizar apresentações de forma esporádica durante alguns anos. No entanto, Mara decide se afastar da carreira musical e dedicar-se à sua vida pessoal. Em um trecho da biografia que Valdemar escreve sobre Mara, logo após a morte da irmã, ele cita a primeira viagem da dupla a São Paulo para uma série de apresentações e o primeiro contato com uma série de artistas modernistas. Em 1935, Mara apresenta-se em São Paulo, granjeando gerais admirações e louvores, sendo chamado ao Palácio dos Campos Elíseos para cantar para a família de Adhemar de Barros e convidados, entre os quais estava Guiomar Novaes, que fez questão de tocar Para Você, Mara. Anita Malfatti não escondeu seu encantamento pela artista paraense e fez questão de fazer um retrato a óleo. Mário de Andrade tornou-se quase um cicerone de Mara em São Paulo, levando-a para conhecer Antonieta Rude, Lazar Sergal, Di Cavalcante, Décio Pacheco Silveira, Cassiano Ricardo, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, Guilherme de Almeida. Bruno Giorgio era um dos promotores animados das reuniões para ouvir Mara e Valdemar Henrique. Em 1940, Valdemar Henrique muda-se para uma São Paulo mergulhada em um dos movimentos culturais mais importantes para a história brasileira, o modernismo. É ciceroneado por Mário de Andrade e passa a circular novamente no meio artístico modernista. Bem, para nós falarmos sobre o modernismo, é necessário que a gente pense, primeiramente, num cenário mais amplo. O modernismo ele tem as suas primeiras manifestações na última década do século XIX na Europa, e essa movimentação ela vem para contestar princípios que eram tidos como conservadores e de acordo com determinadas tradições das academias de belas artes. No caso mais específico do Brasil, a gente pode primeiramente enumerar que 3 exposições elas apontaram para essa, digamos que, transformação a partir do princípio modernista. Foram elas as exposições de 1913, de Lazar Segal, a exposição de 1917, da Anita Malfatti, e a exposição de 1920, de Zinaíta. Essas 3 exposições, elas na realidade meio que antecedem alguns dos princípios que vão culminar na própria Semana de Arte Moderna de 1922, organizada no Teatro Municipal de São Paulo. Com a exposição de arte moderna, nós temos, portanto, a congregação de determinados valores e influências dessa transformação que se verificou na Europa e em outros países. No caso, os artistas, pensando exatamente essa questão das artes visuais, os artistas se inspiraram nas vanguardas modernistas do expressionismo, do fauvismo, do futurismo e do cubismo principalmente. E, logicamente, que começa-se a criar
uma, digamos que, ideia antropofágica de questionar valores das belas artes, das academias de belas artes, conservadores e que não estavam mais de acordo com o desejo de uma emancipação identitária e artística no próprio país. Então a gente pode entender, em linhas gerais, que o modernismo ele vai se fundar entre a década de 10 e a década de 20 no Brasil, sendo que ele vai ter o seu amadurecimento e continuidade nas décadas posteriores. E se nós temos uma influência mais direta das vanguardas expressionistas, fauvistas, cubistas, nessas primeiras décadas, a partir da década de 30, a gente vai perceber uma inclinação maior para uma condição social da arte. Sempre é importante nós lembrarmos que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York e também a gente vai ter o fim da República Velha no Brasil. E essas condições, digamos que históricas, elas também vão estar diretamente ligadas a todos esses passos que vão ser assimilados como forma de crítica e de compreensão artística e social por esse grupo de artistas. Foi por meio do modernismo que nós também tivemos uma abertura a uma maior experimentação que cada vez mais levou as artes, de maneira mais ampla, a um processo de encontro com uma linguagem particular sua, uma linguagem também fundada a partir de experiências sociais localizadas no Brasil. Graças a Valdemar Henrique, temos o direito de reivindicar nosso espaço na fase áurea do modernismo musical brasileiro, em que pontificam Villa-Lobos como compositor e Mário de Andrade como crítico de arte, ambos amigos de Valdemar. O primeiro encontro do Valdemar Henrique com Villa-Lobos se deu de forma muito engraçada. Valdemar Henrique tinha chegado de uma turnê e encontrou uma cantora que lhe contou que tinha acabado de chegar da Argentina, que tinha ido participar de um programa de rádio na Argentina, mas que era promovido por um produtor brasileiro. Disse: pô, Valdemar, vocês têm que ir, você e a Mara têm que ir nesse programa. Mas e o Valdemar disse: como é que eu faço? Você liga para o seu Peixoto, que mora lá no Copacabana Palace, e diz que você quer ir participar do programa. O Valdemar ligou para o seu Peixoto, se apresentou e o seu Peixoto disse para o Valdemar: faça o seguinte, só participam deste programa quem foi indicado pelo maestro Heitor Villa-Lobos. Você fala com ele e pede uma carta de referência dele. Mas Valdemar só tinha cruzado com Heitor Villa-Lobos. Ele ainda não o conhecia pessoalmente. Então ele ficou pensando com quem ele poderia falar, quem poderia ajudá-lo neste encontro. E aí, conversando com um, com o outro, ele chegou ao crítico de arte Andrade Muricy. E o Andrade Muricy disse: não, eu levo você para conhecer o Villa-Lobos. E levou o Valdemar. Levou no apartamento que o Villa-Lobos usava como escritório. Chegou lá, o Muricy entrou, falou com o Villa-Lobos e mandou o Valdemar entrar. Quando o Valdemar entrou, Villa-Lobos já se virou para ele e disse: oi, Valdemar, tudo bem? Como é que está? Entra, senta aqui, vamos conversar. E o Valdemar ficou muito surpreso porque nunca tinha conversado com Villa-Lobos. E aí o Villa-Lobos virou-se, e disse: eu adoro o teu trabalho junto com a Mara. E tenho aqui as tuas músicas. Abriu a gaveta e tirou várias partituras. Cobra Grande, o Irapuru, Foi Boto Sinhá. E o Valdemar se surpreendeu do maestro Villa-Lobos ter aquelas músicas
né, na sua gaveta. Mas Villa-Lobos informou, né, que quem tinha dado aquelas partituras para ele era a sua esposa. E aí Villa-Lobos sentou com Valdemar, pegou uma das partituras e começou a dizer: olha, Valdemar, aqui você poderia ter feito assim, assado. E o Valdemar, muito surpreso, pegou e disse: mas maestro, estas músicas já estão impressas, então eu não posso alterá-las. Não, eu só estou te dando, como quem diz assim, só estou te dando uns toques aqui, né? Mas olha, Valdemar, o que é que você veio fazer aqui para falar comigo? E aí o Valdemar pegou e disse: olha, maestro, é que eu quero participar do programa de rádio na Argentina, eu e Mara, e o seu Peixoto disse que eu tinha que ter uma autorização sua. Aí Villa-Lobos vira-se para ele: aquele programa de rádio é uma porcaria. Você vai pegar o telefone e vai dizer para o seu Peixoto que eu disse isso, que o programa dele é uma porcaria e que ele ter você e Mara no seu programa é uma honra. Vocês só vão valorizar o programa dele. Então você faça isso, Valdemar. Pegue o telefone e diga isso para ele. E o Valdemar fez isso. Pegou o telefone e disse para o seu Peixoto que o maestro tinha dito que o programa dele era uma porcaria e que seria uma honra eles terem o Valdemar e a Mara no programa. E assim foi. Valdemar foi para a Argentina com a Mara, fez o maior sucesso, fez uma turnê na Argentina com a Mara. E ele e Villa-Lobos tornaram-se grandes amigos a partir deste momento. Sobre a relação de Valdemar Henrique e Mário de Andrade, o historiador paraense Robert Madeiro Dias cita o vínculo artístico entre os dois. Valdemar e Mário de Andrade, por meio das suas abordagens artísticas, expressam verdades nacionais, por revelar as circunstâncias que as tornaram possíveis na leitura benéfica sobre o ser nacional. Valdemar, além de escrever cartas, poemas e textos, ele também escrevia autoentrevistas e autobiografias. Em uma das suas autoentrevistas, eu destaco um trecho muito interessante, onde ele fala sobre Mário de Andrade, Radamés Gnatali e Camargo Guarnieri, entre outros músicos. Se o professor Barroso Neto tivesse a idade de Radamés Gnatali, mais rápida e brilhante seria a vitória da música brasileira. Teríamos um maravilhoso triângulo: Barroso Neto, Moza Camargo Guarnieri e Radamés Gnatali. Estes dois últimos fazem-me esquecer o maestro Villa-Lobos, que viveu algum tempo em Paris e, a seu tempo, muniu-se de um vastíssimo cabedal de triunfos. Daí para cá, honra-nos isoladamente. Camargo Guarnieri é talvez o mais completo dos compositores atuais. Tem a seu favor o estímulo permanente de Mário de Andrade, a mais assombrosa organização de crítica musical de toda a América. Ver-se-ia superado pelo gaúcho Radamés Gnatali. A este só falta um pequeno apoio oficial e é terrível de verificar-se o desânimo de um gênio por incúria ou maldade dos seus próprios colegas, que, reconhecendo-lhe todo o valor, não cogitam de um movimento que o coloque onde sua arte possa fortificar-se e florescer. Sempre ouvi falar em grandes senhores que custearam educação artística de gênios pobres. Não haverá no Brasil atual um mecenas milionário para Radamés Gnatali? O modernismo, ele é um movimento, né? Certamente ele é um movimento cultural, artístico, né? E político, né? De certa forma, mais importante do século XX do Brasil, né? O que estava na base do modernismo, né? A Semana de Arte Moderna, quando acontece em 1922, ela propunha, né, a renovação das artes no Brasil, né? A busca por uma estética estritamente brasileira, né? A renovação estética do Brasil, né? Precisa se fazer uma arte brasileira. A Semana de Arte Moderna, quando ela ocorre com essa perspectiva, tá?
Em seguida, né, e daí o elemento político que eu falei, em seguida a gente tem a utilização de tudo isso numa perspectiva política e social por conta da necessidade de afirmação dessa arte. Então, para se constituir uma ideia de nação brasileira, né, por meio dos elementos estéticos, era preciso se ativar o quê? Os elementos que estavam nas raízes profundas do Brasil. O que importa dessas questões todas? Primeiro, a figura do Mário de Andrade. Né? Mário de Andrade, ele é poeta, enfim, escreveu muita coisa, né? Mas também foi musicólogo, né? Ele escreveu um livro em 1928, foi publicado em 1928, que se chama Ensaio sobre a Música Brasileira. Nesse livro, o que está colocado claramente é a ideia de que para se fazer uma música, que se deveria fazer uma música brasileira, mas que para se fazer essa música brasileira era preciso se buscar os elementos. Então essa música autenticamente brasileira só poderia ser feita se fosse a partir disso, do tratamento desses temas que estão colocados lá no popular, na vida cotidiana das pessoas. Isso de certa forma a gente vai encontrar de uma maneira muito bem feita na figura do Valdemar Henrique. O mestre Valdemar Henrique foi para o Rio de Janeiro em 1933, né? Quer dizer, ali teve contato, né, mais próximo com com as figuras do modernismo brasileiro, né? E essa atuação dele, de certa forma, foi o que fez com que os modernistas, né, o abraçassem. Por quê? Porque ele correspondeu perfeitamente aos ideários do modernismo. Essa ideia da propugnação, da defesa de uma música estritamente raiz, né? Embora o Mário de Andrade trabalhasse tudo isso numa perspectiva do nacional, né, do nacionalismo, e o Valdemar Henrique trabalhasse tudo isso na perspectiva do regional, né, essas duas coisas se somaram ali. E sustentava essa perspectiva de uma música de raiz, acionando os elementos, né, que estavam lá no Brasil profundo, na Amazônia. Daí, o que o Valdemar Henrique fez, acionando, né, esses elementos do temário, né, amazônico e colocando nas suas músicas, foi fundamental. Bom, talvez não tenha sido essa o interesse dele, não fez certamente com essa perspectiva, vou fazer música para os modernos, não, né? Mas ele atendeu a esses elementos, né? A essas propugnações que estão contidas inclusive lá no livro do Mário de Andrade. Tem uma outra passagem que eu acho que é Cassiano Ricardo, falando também isso, né? A música modernista, olha só, a música modernista de Valdemar Henrique, né, me satisfaz porque ele diz, né, nas músicas dele, o que eu penso de Brasil. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o Brasil é essa coisa do profundo. O Brasil não é São Paulo, né? O Brasil é a Amazônia, e buscar essas coisas na Amazônia. Mas ir buscar isso para pautar os elementos dessa brasilidade, nada mais é do que uma ação performática, obviamente, né? Mas de toda forma, o Valdemar Henrique ele conseguiu explanar, né, pelas suas músicas sobre esse temário amazônico, sobre o imaginário amazônico de uma maneira muito consistente, né, extremamente competente, bonita, né, as composições dele, né, são emblemáticas, né. O lugar de fala dele dentro do modernismo é isso, né. Ele é um músico que fez de uma maneira muito competente, né, de uma maneira muito, muito bela, né, o acionamento dessas coisas do folclore, né, da vida como ela é na raiz, né, transplantada, estilizada, né, para sua música, né. Em 1941, Valdemar Henrique volta para o Rio de Janeiro. Mário e Valdemar continuam o duo com apresentações espaçadas. Em 1949, recebem um convite para uma excursão pela Europa. Passam por Porto, Lisboa, Paris e Madrid. Ao voltarem para o Brasil em 1950, iniciam uma turnê pelo norte e nordeste do país. Se apresentam nos principais teatros das cidades de Belém, São Luís, Fortaleza, Natal e Recife. E em 1954, Valdemar, em missão pelo Itamaraty, excursiona com o cantor Jorge Fernandes. Passam pelo Paraguai e Argentina. E é a partir deste momento que iniciamos a leitura das nossas cartas. 2 de agosto de 1954. Prezadíssimo Eduardo, esta carta contém 2 objetivos igualmente caros para mim. O primeiro,
comunicar-te algumas das minhas impressões de Assunção. O segundo, guardar nestas linhas os subsídios para as minhas memórias. Aqui vai uma espécie de diário. Lê e guarda até minha volta. Gostaria de destacar nesta carta a seguinte frase: lê e guarda até a minha volta. Valdemar tinha o hábito de fazer cópias de suas cartas. Quando ele não conseguia, ele pedia ao amigo que o devolvesse. Ele dizia que iria utilizar estas cartas para reavivar suas memórias no futuro. Escolhemos essa carta de Valdemar, enviada para o amigo Eduardo, de 2 de agosto de 1954, para entendermos melhor a estrutura de escrita do maestro, a sua preocupação com o futuro e o registro através das cartas. Dia 29. A viagem via FAB foi metade boa, metade chata. Houve um momento entre Campo Grande e Ponta Porã que perguntei: afinal, viajar é um prazer ou ingrata obrigação? Quase todos vomitavam. Dei razão naquele momento aos que detestam viajar. Às 4h chegamos ao aeroporto de Assunção. O céu estava lindo e fazia calor. Fomos recebidos com cordialidade e festa. Seguimos para o hotel. Que beleza este grande hotel Del Paraguai! Velha mansão colonial, ocupando extensa área cercada de parques, imensas árvores, bosques de vegetação exuberante, flores, pátios espanhóis, varandas, salões, quartos imensos com banheiro. Enfim, completo conforto dentro de velharias, de jacarandás, de belezas seculares. Este hotel foi residência de Francisco Solano Lopes, o herói nacional daquela guerra de que tanto nos orgulhamos na história do Brasil. E agora, andando por aqui, nós brasileiros tanto nos envergonhamos. Guerra besta, vitória besta, pobre Paraguai. Chiquito. O maestro, quando ia fazer uma viagem muito longa, ele escolhia um amigo para que ele pudesse escrever todos os dias ou quase todos. Ele aproveitava as cartas para descrever os lugares por onde ele passava, os momentos vividos, os eventos que ele frequentava, para que isso ficasse para a posteridade, para que ele pudesse ler esta carta no futuro e lembrar de todos estes momentos. Dia 30. Como tudo é caro aqui. Um cafezinho, 4 guaranis, ou quase 4 cruzeiros. Um cálice da bela cachaça, 10 guaranis. Táxi, 60 guaranis. Hotel, diária, 350 guaranis cada pessoa. Cinema, 15 guaranis. Mas é adorável a cidade na sua pobreza. Dia 31. As professoras Maria Luísa e Maria Fernanda enviaram-nos uma imensa cesta de rosas. À tardinha, havíamos seguido em 3 automóveis para ver o pôr do sol no Lago de Pacaraí, São Bernardino. Passamos no Hotel Del Lago alguns momentos. Que beleza de casario dos ricações paraguaios que fazem de São Bernardino o seu Petrópolis, o Lago Azul cantado numa linda guaranha. Fomos ver na sua choupana o profeta Herr Bauer, um alemão que vive entre 150 gatos. Já enterrou 800, há 30 anos, perto do lago. O Sr. Bauer prometeu ler nossa sorte amanhã. Como são melancólicos estes paraguaios. Vi um índio querendo vender-me flechas e arcos. Chamava-se Jolon. Que dias lindos! Em 1955, Valdemar segue novamente para a Europa em missão pelo Itamaraty.
Agora ele leva com ele a cantora Maria da Aparecida, que ele preparou para substituir Mara. E neste trecho da carta de 1º de setembro de 1955 para o amigo Valdemar Navarro, Valdemar Henrique narra alguns momentos vividos na cidade de Lisboa. A Rádio Eldorado deverá receber em breve as fitas com cópias das gravações que da Aparecida fez para a emissora nacional. Talvez possas ouvir. Que boas estão! Principalmente se compararmos com Abaluayê e a Negra Fulô do Jorge Fernandes, desacompanhado ferozmente num long play de luxo, no qual, para ridículo meu, escrevo loas de apresentação, antes de ouvir. Anseio rápido um disco consagrador de Dona Antonieta Fleury de Barros, já que Mara dedicou-se à lavagem e à cozinha. Lisboa me encanta pelos aprestos metropolitanos. Furaram a cidade inteira à procura do caminho por onde deve correr o futuro metrô. Há poeira, feiura e esburacamentos. Contudo, daqui a 5 anos, Lisboa provará, se não desabar, que há metrô como Paris, Buenos Aires, New York, Londres, Madrid. Também fala-se em guerrear a Índia. Vestiram garbosos lusos e incutem-lhes as alegrias esportivas da guerra. E mandaram ao Brasil Dona Amália Rodrigues, que achei velha e rouca. Com isso, Valdemar e Maria da Aparecida, nos anos 50, passaram por Lisboa, Madrid e Paris e tiveram como plateia reis, príncipes, condes e diplomatas. As cartas de Valdemar não servem somente para registrar os momentos históricos da sua vida, mas servem para registrar também momentos históricos pelos quais o Valdemar viveu, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. O maestro, nas suas cartas, ele registrava os lugares por onde ele passava, os sentimentos, os momentos que ele vivia. Porque ele queria guardar isso para o futuro, para que ele pudesse um dia reler e voltar àquele local onde ele viveu aquele momento. Quando eu conheci o acervo do maestro, eu me identifiquei, porque eu também tenho guardada todas as cartas que eu recebi, cartões postais, fotografias, telegramas. Então, eu me identifiquei com o acervo do maestro por esta maneira de colecionar as memórias da vida. E memória é isso, né? Você ter as suas lembranças, registrá-las em algum suporte, para que as futuras gerações possam ter acesso a esta informação. Então, todos nós temos as nossas memórias, construímos os nossos álbuns de fotografias, a nossa história. Isso é memória. Chegamos ao final de mais uma narrativa de As Cartas de Valdemar. Passeamos pelos relatos do maestro sobre o modernismo brasileiro, suas viagens pela Europa e suas conversas com os amigos. Vimos nesse episódio um pouco mais sobre memória, a importância das cartas do maestro como acervo museológico. Aproveita, vê qual é o teu acervo, fotografa, posta e marca a gente nas redes sociais. Um beijo no coração e até o próximo episódio de As Cartas de Valdemar. Este Brasil tão grande e amado é meu país idolatrado, terra de amor e promissão, toda verde, toda nossa, de carinho e coração. Na noite quente enluarada, o sertanejo está sozinho,
atrás da serra, a tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra.